Boa noite a todos. Dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Se tiver alguém comigo agora, por favor, só me dê o retorno para mim saber se o som tá bom. Nos últimos dias até que o som tem cooperado, né? Então eu acho que tá dando tudo certo agora. Só para mim poder dar início. Bom, mas vamos lá. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, segunda parte. Nós estamos ainda no capítulo 1º. Nas aulas anteriores, as duas últimas, nós vimos sobre a terceira ordem dos espíritos, os espíritos imperfeitos. Ontem nós estudamos sobre a segunda ordem dos bons espíritos. Obrigada, Denise. Obrigada. Que bom que o som tá bom, então. Que ótimo. E hoje, então, nós vamos ver a primeira ordem, que são os espíritos puros. Os espíritos puros, eles vão ser abordados por Kardec nas questões 112 e 113. A título geral, nenhuma influência da matéria eles ainda possuem, quer dizer, já é uma vida totalmente espiritual. Não se sabe ainda com certeza como funciona essa apresentação dos espíritos puros. Se eles têm um corpo perispiritual, e se eles têm esse corpo perispiritual, como seria esse corpo espiritual? Nós temos algumas presunções, né? Segundo o ensinamento dos espíritos, quanto mais evoluído o espírito, mais sutil, mais etéreo é seu corpo perispiritual. Então, nós poderíamos, de repente, raciocinar que o corpo perispiritual dos espíritos puros seria, assim, algo muito sutil, muito etéreo, difícil até de nós lidarmos com este conceito. Também por isso, nós vamos percebendo que as informações da espiritualidade diminuem. Nós temos um grande volume de informações dos planos inferiores. Muitas informações sobre o umbral. Podemos até considerar que temos muitas informações também sobre algumas das colônias que se situam aí no umbral alto, né, umbral quase já passando para um plano dimensional superior. Mas a verdade é que em relação a planos superiores, e muito mais em relação aos planos habitáveis pelos espíritos puros, praticamente são muito raras as informações. E eu acredito que isso se dê baseado naquilo que os próprios espíritos dizem, da dificuldade que eles têm de trazer descrições de coisas que são absolutamente diferentes de tudo que nós conhecemos. E aí vale dizer o que nós conhecemos, nós encarnados, e nós desencarnados nos planos mais próximos à Terra. Porque nós já tivemos a oportunidade de dizer, após a morte do corpo físico, nós não passamos a saber tudo. Nós desencarnamos sabendo aquilo que estudamos até aquele momento, aquilo que vivemos até aquele momento. Nós temos descrições dos espíritos, destes planos espirituais imediatos, quer dizer, mais próximos ao plano material, serem muito similares ao plano físico da matéria densa. Então, os espíritos superiores, eles têm muitíssimas dificuldades de descreverem para nós coisas, situações, o plano dimensional, digamos, onde habitam os puros espíritos. Não há palavras para descrever, não há analogias a se fazer. Então, eles já falaram anteriormente da dificuldade que eles têm de trazer informações diferentes em absoluto daquilo que nós já percebemos no plano dos encarnados e nos planos imediatos dos desencarnados. Então, acredito que esse seja um dos motivos de serem raras as informações de planos muito, muito evoluídos
onde habitam espíritos superiores. É ainda difícil para nós raciocinarmos nessa toada. Fica tudo mais ou menos na base da presunção ou da nossa imaginação. Mas diz ainda Kardec que a superioridade intelectual e moral destes espíritos puros é absoluta em relação às outras ordens. Quer dizer, em relação à terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, em relação à segunda ordem, que é dos bons espíritos, esta primeira ordem, os espíritos que nela se encontram, conhecidos por nós como os puros espíritos puros, têm superioridade intelectual e moral absoluta. Eles alcançaram a soma de perfeição possível. Vocês já devem ter se perguntado por que eu faço questão de colocar esse possível. Veja só, a perfeição absoluta, só Deus a possui. E só Ele a possuirá por toda a eternidade. Se alguma das suas criaturas pudesse alcançar, em algum momento, esta perfeição absoluta, igual à do Pai, igual à de Deus, nosso Criador, seria então um novo Deus. Isso não vai acontecer. Pelo menos é isso que os espíritos afirmam categoricamente. Então, os espíritos puros, eles têm uma perfeição absoluta, mas relativa em comparação com o Pai. E uma perfeição absoluta em relação aos espíritos inferiores a eles, a todas as ordens inferiores. Então, nós, mesmo quando espíritos puros, sempre seremos inferiores ao Pai. É preciso que isso fique muito claro. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a harmonia universal. Às vezes são conhecidos por anjos, arcanjos ou serafins. Nós falamos isso lá quando estávamos estudando as primeiras lições no Livro dos Espíritos. Eu trouxe, inclusive, para vocês alguns trechos do livro A Caminho da Luz, que Emmanuel vem trazer a descrição da coletividade de espíritos siderais, divinos, crísticos, que auxiliam Jesus na formação do globo terreno e que permanecem auxiliando o Mestre nos bilhões de anos necessários para a formação não só do globo terreno, mas também daquela base que deu origem à humanidade e a toda a natureza que nós conhecemos. Então, Jesus não está só. Jesus é um dos ministros de Deus, assim como ele tem vários espíritos que o auxiliam na administração do globo terreno. E como se assim não fosse, né, demonstrando para nós que também em relação aos espíritos puros, há evolução. Esses dias para trás, acho que foi a semana passada, não me recordo se foi na quarta ou na quinta-feira, eu estava conversando com a Denise, que é colega nossa aqui do estudo, e ela me trouxe um texto, eu acho que eu até comentei com vocês, que nós vamos encontrar lá na Revista Espírita, né, falando justamente da possibilidade de haver ainda uma subdivisão dentro dos espíritos puros, dentro desta primeira ordem. E eu meditei sobre ela. Kardec não trouxe nenhuma subdivisão a estes espíritos puros, porque em relação a nós, todos os espíritos puros têm a perfeição absoluta em relação a nós, tanto intelectual quanto moral. Mas eu meditava hoje, inclusive, olhando para o universo. É preciso que nós ampliemos o nosso olhar. Assim como Chico teve curiosidade e perguntou a Emmanuel certa vez qual a hierarquia de Jesus no universo, nós poderíamos alongar os nossos pensamentos e pensar assim também. Com as explicações iniciais de Emmanuel, Chico achou que ia pirar, pediu para voltar e para tomar o seu cafezinho. Mas porque a minha mente é muito questionadora, e eu acho até interessante que a gente de vez em quando viaje
buscando novos entendimentos e alongando os nossos conceitos, eu penso que espíritos puros, tais quais Jesus, e tais quais os governadores espirituais de cada orbe no sistema solar e em outros sistemas planetários. Muito bem, estes espíritos puros, em relação à humanidade que eles governam, ao planeta pelo qual eles são responsáveis, eles têm, então, esta perfeição absoluta intelecto-moral. Eles já alcançaram patamares evolutivos que nós ainda não compreendemos de todo. Nós temos, assim, uma pálida ideia do que seria isso. Eu, pelo menos, tenho uma pálida ideia do que seria Jesus, que há 4 bilhões e meio de anos atrás já era Jesus. E ele, então, administra a formação do planeta no qual eu habito. Então, eu faço pálida ideia por onde andou o Espírito de Jesus antes. Que mundos ele habitou? Quais estrelas ele percorreu? Quais escolhas ele fez? Independente se ele evoluiu em caminho mais rápido, se evoluiu em caminho mais lento, o fato é que Jesus, Espírito imortal, tal qual nós mesmos, também percorreu caminhos e caminhos, fez escolhas, teve experiências reencarnatórias e desencarnatórias incontáveis. E há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito puro. É por isso que eu acho que eu tenho uma pálida ideia dos caminhos que ele percorreu. Mas Jesus não está só. Cada planeta possui o seu governador espiritual, que então, como espírito puro, traduz o modelo mais perfeito para as suas respectivas humanidades. Mas veja só, além dos planetas, nós possuímos sistemas, galáxias, constelações incontáveis. São bilhões e bilhões de estrelas, bilhões de sistemas. Então, alonguem o pensamento, a mente de vocês. Jesus, governador espiritual da Terra, faz parte de um sistema que nós chamamos de ser sistema solar. E este sistema, segundo a informação dos próprios espíritos, possui um coordenador, que, digamos assim, administra esta coletividade planetária do Sol. É claro que ouvindo seus ministros, governadores planetários, como o próprio Jesus. Isso vale dizer que um dia, talvez, o Cristo, em contínua evolução, como Espírito puro, também passe, quem sabe, a ser responsável por uma coletividade de planetas. E depois, por uma coletividade um pouco maior. E depois, por outra coletividade um pouco maior. Numa evolução incessante. Então, Denise, eu acho que tem sim uma evolução ininterrupta, mesmo em relação aos espíritos puros. Digamos assim, que quando nós analisamos a questão dos espíritos puros, para nós, eles já têm esta perfeição absoluta, relativa, intelectual e moral. Então, para nós, até onde nós podemos conceber, eles já chegaram no máximo da evolução. Mas, se nós alongarmos o pensamento, aumentarmos os nossos questionamentos e pensarmos como se estivéssemos na visão do Pai divina, em relação a todo o universo, nós veríamos então estes espíritos puros também evoluindo, recebendo cada vez mais maiores responsabilidades na administração de muitas e muitas coletividades. Mas eu acho que em relação a isso, justamente por sermos limitados na nossa compreensão, e porque os espíritos têm muita dificuldade de traduzir isso, acho que é por isso que talvez no livro dos espíritos nós temos que acatar
Espíritos puros, a primeira ordem, é só uma ordem. Mas a gente pode pensar que mesmo essa ordem pode se subdividir. Estes espíritos puros percorreram todos os graus da escala e se despojaram da matéria, alcançando a soma de perfeição que é suscetível à criatura. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. Em relação a nós, que compomos a humanidade do planeta Terra, encarnados e desencarnados, Jesus possui a perfeição absoluta que é suscetível à criatura, mas sempre relativa em relação ao Pai. Eles não sofrem mais provas nem expiações. Em relação, por exemplo, a Jesus, vale a nota, a informação que Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz, inclusive, de que Jesus, foram necessários 1000 anos para que Jesus, este Espírito crístico, este Espírito puro, para que ele pudesse ir densificando a sua vestimenta perispiritual, quer dizer, para que ele pudesse ir aos poucos aumentando o grau de materialidade do seu perispírito para que ele pudesse encarnar na Terra. Porque há 2000 anos atrás, ele já estava em tal patamar evolutivo que ele não poderia de imediato encarnar e habitar num corpo físico. Então ele necessitou de 1000 anos, refazendo caminhos, densificando, formando novamente corpos que ele já havia despido. Porque na medida em que o espírito evolui, o seu perispírito se densifica. Mas se nós pudéssemos ser mais detalhistas, e eu comentei isso no início do nosso curso, quer dizer, Kardec, ele faz uma abordagem do corpo espiritual. Mas, na verdade, em outros livros, inclusive de André Luiz, em outros estudos e obras dentro do espiritualismo, nós vamos encontrar a descrição mais detalhada dos corpos espirituais que nós possuímos, que são aproximadamente em número de 7. Então, se nós pudéssemos entrar agora nestes detalhes, nós veríamos a sutilização dos corpos espirituais. Em outras palavras, nós iríamos percebendo que ao evoluir o espírito, ele vai deixando para trás corpos mais densos, que já não são mais necessários a ele, porque ele vai deixando de necessitar de experiências nos planos mais materializados, mais densos, e ele se apresenta, então, com corpos mais sutis. Ele não possui mais o veículo, vamos dizer assim, semimaterial, conhecido por nós como perispírito, mas ele possui ainda corpos espirituais, cada vez mais sutis e mais etéreos. Então, eles não precisam mais sofrendo provas e expiações, não precisam mais reencarnar. Estes espíritos já não possuem mais. O perispírito, como os médiuns videntes, veem nos espíritos que se comunicam conosco. Então, quanto mais evoluído, mais sutil a sua apresentação. E aí nós podemos entender perfeitamente que ao nos despirmos destes corpos semimateriais mais pesados, nós também nos despedimos de planos vibratórios mais densos, porque o umbral é um plano espiritual mais denso. Nós não sabemos a descrição dos demais planos, mas sabemos que são cada vez mais sutis. É por isso que vocês vão ouvir em uma ou outra obra, ainda não é muito comum o termo, a segunda morte. Alguém já ouviu? Pois é. Eu particularmente acho muito lógica essa questão, apesar de haver um disque-disque entre os espíritas, isso é ilusão, isso não acontece, Kardec não falou isso, mas olha só, nós não podemos nos basear nos nossos estudos só naquilo que Kardec falou. Nós precisamos conhecer a fundo a base da codificação, mas nós podemos e devemos permitir
o alongamento dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos, porque o próprio Kardec afirmou que ele não estava dizendo tudo. E que as informações iriam continuar, porque o espírito evolui continuamente. Então, como é que Kardec defenderia o progresso incessante dos espíritos, a evolução incessante dos espíritos, se ele dissesse que tudo, que toda a verdade absoluta se encontraria só nas obras que ele codificou, as principais 5 obras, no século XIX? Kardec não era tolo, era um espírito maduro, muito mais avançado intelectual e moralmente do que nós podemos imaginar. Então, este espírito que encarnado representava como seus companheiros o bom senso, ele soube muito bem permitir que da base que ele trouxe, nós pudéssemos alavancar, ganhar cada vez mais novos conhecimentos. Os espíritos puros são felizes trabalhando em nome de Deus, comandando espíritos inferiores, auxiliando-os na obra de aperfeiçoamento, assistindo os homens em suas aflições, concitando-os ao bem. Há alguns anos atrás, uma das primeiras turmas de estudo, surgiram muitas dúvidas quando nós tivemos a oportunidade de falar sobre a misericórdia divina, sobre a ação de Deus sobre as criaturas, sobre o auxílio do Pai sobre as criaturas. Principalmente para alguns companheiros que, na época, estavam chegando recentemente ao Espiritismo e traziam, então, conceitos diferentes sobre a figura do Pai. Uma vez que nós espíritas defendemos a ideia de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós sabemos que o Pai, nosso Criador, não tem olhos, não tem boca, não tem braços, não tem mãos, não tem pernas. Ele não é um indivíduo, é uma força, uma inteligência, que ainda nos falta sentido para compreender com profundidade em absoluto. A verdade é. Então, diante dessa nova conotação do Pai, muitas vezes ficava difícil a criatura perceber como é que seria feito a compaixão, a providência divina, como ela agiria em benefício das criaturas quando nós necessitássemos, quando nós nos dirigimos em oração ao Pai, como se dá a ação da providência divina. Então, com os esclarecimentos dos espíritos, afirmando que os espíritos puros, que os benfeitores espirituais são os ministros do Pai, tudo isso fica muito claro. Quando Jesus afirmou eu e o Pai somos um, não é porque ele era Deus, mas porque a estrutura de seu ser, ele que era um espírito puro, em missão no planeta terreno, ele se encontrava ligado profundamente ao Pai, a esta força cósmica que deu origem a todos os mundos, a todo o universo, e que se resume na palavra amor. Então Jesus realizava a vontade do Pai, e era esse o seu alimento. Foram estas as suas palavras. Então nós vamos perceber que na escala gradativa e evolutiva dos espíritos, nós todos somos sempre trabalhadores em nome do Pai. Os espíritos puros trabalham em nome do Pai, administrando constelações, sistemas planetários, planetas imensos, administrando todas as forças que regem a vida, administrando o plano material da formação do planeta, mas administrando e auxiliando toda a humanidade, todos os seres que nela têm vida. E que a partir do momento em que iniciam a sua vida como princípio inteligente, viverão imortalmente por séculos, séculos e milênios. Nós vamos perceber que se os puros espíritos são estes trabalhadores de Deus, nós vamos ter escalas que vão descendo.
Nós vamos ter espíritos benfeitores e protetores, comandando espíritos inferiores e nos auxiliando no aperfeiçoamento. Nós temos, por exemplo, e André Luiz os descreve, espíritos responsáveis por grandes coletividades de animais, principalmente os animais inferiores, tais como os insetos, que não têm ainda, segundo eles próprios, uma vida individualizada, uma consciência individualizada, mas vivem no coletivo. Existem espíritos responsáveis por orientar a evolução destes princípios inteligentes, assim como existem espíritos administrando a evolução nos reinos inferiores, no animal, no vegetal, no mineral. E as escalas são infinitas. Nós vamos, inclusive, perceber que nos planos inferiores, mesmo aqueles espíritos que dizem não crer no Pai, mesmo aqueles espíritos que, ao nosso olhar, praticam a maldade, que são juízes, muitas vezes injustos, ou se tem a seu favor os erros daqueles que eles julgam, tem a mão pesada, num julgamento duro, ainda repleto de limitações. Nós vamos entender que mesmo estes espíritos trabalham em nome do Pai. Então nós vemos a perfeição na obra da criação. Todos somos executores da obra divina, mesmo quando optamos, quando fazemos más escolhas e trabalhamos, muitas vezes, aparentemente, contra a obra divina. Vejam só, é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele que provocar o escândalo. Quer dizer, o próprio Jesus reconhecia a limitação evolutiva da humanidade que habita a Terra. E não só a Terra. Nós temos incontáveis planetas inferiores ou similares à Terra, girando pelo universo afora. Também neles, nós vamos encontrar ainda maldade, que na verdade é ignorância e imperfeição. Todos trabalhamos para o Pai, comandando espíritos inferiores, auxiliando-os na obra do aperfeiçoamento, assistindo os homens às suas aflições, concitando-os ao bem. Mas, mesmo que não sejamos ainda estes espíritos, mais conscientes da participação que temos na obra da criação, nós continuamos participando da criação, inconscientemente. Porque nada está errado. Não há uma folha que caia da árvore sem que meu Pai o saiba. Então é isso. Deus não é o Deus do mal. Não é o Deus de punição. Mas Ele é o Deus da educação. É o Deus do amor, da compaixão e da misericórdia infinita. Mas nunca nos esqueçamos. Deus é amor infinito, mas também é justiça absoluta. E dentro da justiça absoluta, muitas vezes, nós somos chamados a responder pelos erros que cometemos e pelos aprendizados que não fizemos. E muitas vezes esse chamado abrange o lidarmos com outros irmãos, também inseguros, também imperfeitos, muitas vezes injustos como nós. Então daí surge invariavelmente a dor. O Pai permite, porque o Pai nos conhece. Ele sabe que também as dificuldades, estes desafios, vão passar. E que, afinal, todos nós iremos aprender. Bom, a gente vai encerrando por aqui o nosso estudo desta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, a gente vai começar a progressão dos espíritos, questões 114 a 127. Eu agradeço a presença da Denise, da Suzele, do Anderson,
da Elisete, do Edgar, da Viviane, do Carlos, acho que foi a Denise que colocou, doutora Marlene Nobre falava sobre a segunda morte. Denise, inclusive, eu já tinha lido da Marlene Nobre, mas o Espírito Inácio Ferreira também faz menção à segunda morte. E a segunda morte nada mais é do que um espírito desencarnado que se situa, por exemplo, em dimensões tais quais o umbral, e quando ele já fez o aprendizado necessário, quando ele vai, digamos assim, passar a habitar um plano superior àquele em que ele se encontra, ele vai deixar para trás o seu perispírito mais densificado e vai ascender a plano dimensional superior com o seu corpo mais sutil. O mental concreto ou o mental superior vai depender para onde ele vai. Então, esse deixar o perispírito, esse corpo mais denso, semimaterial, seria essa segunda morte. Bem lembrado, Dê. Outra coisa, esses tempos atrás, a Denise comentou que o Anderson Mazeu tinha feito uma questão, uma pergunta, num dos nossos estudos, e eu acho que eu não vi, e não consegui recuperar essa pergunta, Anderson. Eu esqueci até o tema, a Denise que tinha comentado comigo que era uma pergunta interessante, e eu acabei falhando com você. Se você se recordar dessa pergunta, traz para a gente amanhã, que na medida da minha possibilidade a gente vai tentar responder, tá bom? Agradeço mais uma vez a todos vocês, o Ronaldo também conosco, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, 7 horas.